agora estamos gravando a reunião. Bom dia. Mais uma aula da gente, mais um encontro síncrono, né? Mais um encontro síncrono. Então, hoje, dia 8 de julho, eu vou dar continuidade ao que eu estava começando a falar, porque perdão, antes disso, de começar a falar, de apresentar assunto, né, conteúdo, eu gostaria que alguém se manifestasse por alguma dúvida. Eu ainda tenho que fazer algumas coisas lá na plataforma da gente. Algumas configurações, algumas coisas que eu estou devendo lá na plataforma, em termos de tarefa, em termos de avaliação. Isso eu vou fazer em termos da avaliação. Professor, eu tenho uma dúvida. Pode. Tirando aquele resumo que nós já fizemos sobre a importância da ciência, como superar os desafios, né? E aquele mini projeto, tem mais alguma outra tarefa para ser entregue? Tem. Qual é mesmo? Porque eu faltei alguns dias, porque na sexta-feira eu não tenho como vir, aí eu fico, às vezes... Sim. Você vai para a plataforma que tem mas o que eu estou precisando é que ainda tem um fórum, aliás, 2 para abrir. Vou ver quando vai ficar agora a questão de dados, porque tem um agora desse módulo que eu não abri. Eu queria colocar. Tem um fórum que ele tem que abrir e tem aquelas tarefas que são responder perguntas que estão nos vídeos. E está lá. Ontem eu editei para configurar, para colocar os links dos vídeos pela própria plataforma, ao invés de dizer, vai procurar no vídeo, não, está lá o link, já direto. Eu coloquei lá na plataforma. E isso que eu estou devendo, justamente isso que eu estou devendo, que falta coisa para a avaliação. E também nesse meio tempo, agora, desde, digamos, do dia 25 de junho para cá, eu acabei não trabalhando direito, digamos, uma semana depois. Eu acabei me atrasando um pouco ali, né? Eu acabei deixando para lá um pouquinho a organização dali e estava mais focado aqui ao dar essa aula, montar os vídeos, postar vídeos, né? Ou seja, eu estava muito mais focado na criação do material do que de cuidar da plataforma ali. Mas isso é uma coisa que eu devo fazer hoje, essa organização. Agora, se você for na plataforma, já tem como tarefa. O que falta ficar claro ali é o que vai valer a tarefa, né? Eu vou colocar lá como aviso, vou editar para colocar o que vale a tarefa e colocar mais coisas que é para nota. Eu também está faltando eu avaliar o que já foi feito. Certo? Isso eu vou fazer também. Isso eu vou fazer. Então, ontem eu coloquei mais uma tarefa que foi de responder perguntas dos vídeos. Outra desse tipo. E eu discrimino melhor lá, tá certo? Vou discriminar melhor lá. Então, a temática de hoje ainda é teoria da evolução. A partir, talvez, da aula que vem, eu começo a falar de assuntos que é da
do terceiro módulo, assuntos do terceiro módulo, que tem duas partes do terceiro módulo também. Tem uma parte que é daquela temática que envolve sociobiologia, psicologia evolutiva e outras coisas que são o uso de teorias de abordagem biológica nas ciências sociais, e a outra parte é sobre abordagens transdisciplinares, que eu já coloquei todos os vídeos dessa primeira abordagem, já postei, e ontem à noite eu gravei o primeiro vídeo da nova, né, da parte de transdisciplinar, e estou postando agora. Está lá no YouTube, que ele leva um tempinho para carregar, para fazer uma avaliação do vídeo como um todo, para carregar, e depois ele faz uma avaliação do vídeo como um todo para ver uma questão da padronização deles, para saber se não tem material com direitos autorais, para poder tornar público. Ele já está postado, mas ainda não é público. Depois, quando isso acontecer, ele se torna público e pronto. Quando ele avalia que se tem... E às vezes aparece coisa de direitos autorais. Depois eu olho assim, o que é isso? Mas o negócio de direitos autorais para o YouTube significa que eu não posso ganhar dinheiro com aquilo. Quando tem... Né? Não é que ele fica proibido. Mas não é o objetivo da gente mesmo. Não é mesmo. Então, deixa para lá. Quando aparece com os direitos autorais, só tem aparecido quando às vezes eu uso algumas músicas, nem todas que eu boto que aparece. Nem todas. Por exemplo, do Acti mesmo não aparece nada de direitos autorais. Ou quando... Mas algumas sim. Mas vamos lá. Eu vou continuar, né? Porque nossos assuntos, e a parte mesmo que realmente eu gosto muito mais desse terceiro módulo, especialmente a parte final. Né? Aí a gente produzir material daquilo que a gente gosta mais e fica mais fácil, fica aquela coisa mais fluida. Aqui que eu vou apresentar agora. Tela inteira. Esse tempo, quando fica mais úmido o ar, ou quando aumenta a umidade do ar, eu acabo tendo rinite alérgica. Com esse pronto. Eu vou recapitular esse nível de unidade de seleção que eu cheguei a apresentar a aula passada, mas recapitular e concluir com Evo-Devo. E Evo-Devo é um assunto bastante, eu diria, bastante técnico. Certo? Vou passar logo isso aqui. Que essa apresentação aqui, níveis e unidades de seleção, é baseado no capítulo 9. Tem que consertar ali. Ia ser mais de um capítulo, eu acabei colocando só o 9, fico ali nos capítulos 9. Tem que consertar isso. Toda vez eu me esqueço desse detalhinho. O capítulo 9, dessa professora Estela Yolanda Santilli, é níveis e unidades de seleção, o pluralismo e seus desafios filosóficos. Certo? Que fala, ela é da Universidade de Buenos Aires, na Argentina. O caso é o seguinte: onde é que acontece a seleção natural? E isso é tema de debate entre biólogos evolucionistas. Afinal das contas, acontece em que nível, ou a que níveis e em que importância? A seleção natural, ela
se dá onde? Com o gene, com o indivíduo, com a espécie, com outros níveis. Porque, como pensado por Darwin, na época dele, ele considerava o indivíduo, quando ele tinha até a cabeça aberta para alguns casos serem em grupo. E autores posteriores consideraram já com o conceito de gene definido, como o gene, que é selecionado, que é expresso em fenótipos. E autores, depois disso, porque a grande síntese foi muito voltada justamente para esse lado de ser considerado o gene. E alguns autores que trabalhavam com comportamento animal, com ecologia, e que tinham uma abordagem mais populacional, começaram a questionar isso nos anos de 1950. Então, a partir daí começou alguns questionamentos. Mas vamos lá. A própria autora fala que o conceito de seleção natural tem um estatuto conceitual muito amplo, que para alguns autores ele é abordado como se fosse uma força, a força da natureza. Outros falam em fator causal. Outros, desse parágrafo, ela vai ampliando o escopo do conceito. Outros falam como processo causal em âmbito populacional. Outros como uma tendência ou consequência estatística em âmbito populacional de eventos no nível mais básico, que é o genético. Outro como efeito funcional derivado de outras causas. E outro como nome aplicado à última etapa de uma série de eventos de reprodução e sobrevivência no complexo domínio dos seres vivos. Ou seja, nesse caso aqui, esse meu aqui, tá, vou botar isso aqui. Ou seja, para esses autores, a seleção natural é quase uma metáfora, né, que é um nome aplicado a esses eventos, e a última etapa do sério processo de eventos, o nome de seleção natural. Então, fatores que afetam a seleção natural. Então, o Richard Lewontin, em 1970, estabeleceu o que é necessário para que a seleção natural opere. 3 fatores básicos. Que haja variação fenotípica, essa variação fenotípica gere uma aptidão diferencial, e essa aptidão diferencial tem potencial hereditário. Mas dessas condições não estabelece o nível. E isso pode ocorrer em nível grupal, ou nível de espécie. Né? Então, continuando, na década de 1950, né, biólogos e ecologistas começaram a dizer que pode estar acontecendo sim, ocorrer sim de seleção natural no nível de grupo. E um exemplo é assim, Wayne Edwards, 1962, 1980, a referência dela, que é o trabalho que inicialmente que exerceu influência foi de 1962. E diz que existem características comportamentais favoráveis ao grupo e não ao indivíduo, como estratégias adaptativas de limitar a reprodução e preservar a provisão de alimento para o grupo. Existem também estratégias de grupo, que é, por exemplo, entre muitos animais, para evitar consanguinidade, quando há o domínio do macho alfa. E são estratégias de grupo e não de indivíduo, e que exerce influência sobre a seleção natural. O papel do sentinela e outros comportamentos altruístas. Outro comportamento altruísta mesmo, vários comportamentos altruístas que às vezes desfavorecem o indivíduo, mas favorecem o grupo. E nessa época,
qual foi o grande problema? É que essa proposta dele estava num nível muito teórico, muito hipotético, sem a verificação realmente empírica se isso ocorria ou não. Se isso ocorria de forma mais ampla ou não, ou era uma exceção à regra, até que ponto realmente o comportamento de grupo tem desculpa, eu deveria dizer o contrário, até que ponto a seleção natural está agindo sobre o grupo. Ou, no final das contas, mesmo tendo espécies que agem em grupo, mas a seleção natural em si vai recair sobre o indivíduo e por consequência, sobre os genes dele. Então, vamos continuar. A reação agora do pessoal que defendia que a seleção era em cima do gene, certo? Ou do indivíduo. Esse George Williams, de 1960, né, que a seleção natural é um mecanismo de evolução, as adaptações resultam da seleção, tinha uma abordagem adaptacionista, que as adaptações resultam de seleção, a convicção de que os indivíduos são os objetos ou entidades reais no processo de seleção. O que é real e concreto é cada indivíduo. A afirmação que um processo de evolução são os indivíduos e não as populações que mostram as adaptações. Se você considera que o resultado da seleção são as adaptações, quem é que mostra as adaptações? Não é um grupo, uma população, e sim cada indivíduo. E ele defendia a tese, né, de que os genes, no conceito de informação genética hereditária, né, eu estou sendo redundante em colocar genética hereditária, mas são o foco da seleção natural. A crítica em relação a ele foi por ser reducionista, que ele não estava vendo todas as possibilidades que poderia existir dos processos biológicos. Mas vamos lá. Continuando, né, também por uma defesa do, digamos assim, do genocentrismo, do genocentrismo, aí temos Richard Dawkins, né, com a abordagem dele do gene egoísta, que é de 1976, a publicação original, e foi republicado, teve uma outra edição em 82, mas que ele não mudou a ideia central dele, nessa edição de 1982, em que ele diz que a seleção natural acontece a partir, ou é necessário dois tipos de seres, né? Um replicador e um veículo. O replicador é aquele que tem a capacidade de copiar a si mesmo diretamente, com fidelidade, e de transmitir-se de geração em geração. DNA. O DNA, né? E o veículo é aquilo que hospeda os replicadores e serve para protegê-los e propagar os organismos. Então, em si, o veículo, para Richard Dawkins, é isso mesmo, é um mero veículo. É um mero protetor dos genes, porque a evolução é uma consequência dessa estratégia, no final das contas, pode ser inconsciente, né, mesmo, etc., mas, ou pode ser uma coisa metafórica, mas no final das contas são os genes que se multiplicam. É um livro bom para vocês lerem. Eu não diria que é realmente reducionista. Ele tem seus problemas, tem seus problemas dos conceitos dele, tem sim, mas é bom para ler.
né? Eu estou falando, é bom para ler, mas não é bom para ser um seguidor. Eu também, vamos lá, eu queria explicar melhor. Realmente, do mesmo jeito que a gente tem que ler a origem das espécies, como biólogos, informação. Quando eu era estudante, eu lia a origem das espécies, seria bom ler de novo, mas o problema é tempo, né, para me arrumar. E vários desses clássicos. A gente lê Edward Osborne Wilson, Richard Dawkins, Desmond Morris, não significa que a gente vai ser um biólogo que rejeita os conhecimentos da antropologia, da sociologia e outras abordagens, né? Tem que fazer a comparação. É um livro realmente é quase uma leitura obrigatória. O Gênio Egoísta. E eu posso dizer para vocês que é um livro de etologia, não é um livro de genética. É um livro de, digamos assim, de argumentação, que ele usa etologia para argumentação, que ele vai colocando muitas estratégias de comportamento que ele interpreta como estratégias que levam à multiplicação do gene, mesmo, ou seja, a estratégia que o indivíduo se sacrifica altruisticamente em favor do grupo, ele vai lá e justifica, argumenta que aqui no final das contas leva a que aquele comportamento altruísta, no final das contas, é um comportamento que leva à multiplicação dos genes da espécie, daquele tipo de gene. No final das contas, porque o que se sacrifica é porque já não está mais em idade reprodutiva, ou já teria dificuldade de sobrevivência, certo? Ele está se sacrificando em favor de outro da espécie, ou em favor do cuidado parental, certo? É como às vezes se sacrifica, por exemplo, uma ninhada inicial ou outra, em favor da mãe, porque a mãe pode ainda estar em idade reprodutiva, pode ainda deixar mais adiante. Então, então, no final das contas, tudo isso aí foi como se fossem estratégias dos genes, né? Consequência dos genes, porque a evolução é um processo que ocorreu pela multiplicação dos genes. Que a seleção natural foi criando esses mecanismos de otimização dessa multiplicação de genes. E o gene sem a informação, a ação dos genes se estende também ao comportamento, não existem grupos como entes discretos, etc. Não existe grupo como ente discreto, etc. Ou, esse 1980, ele troca a palavra veículo, ele faz, digamos assim, uma ligeira mudança no conceito aí de Dawkins. Ele troca o replicador veículo por replicador interagente. Esse interagente tem um sentido mais amplo, tem um melhor sentido que veículo, porque ele não é só um hospedeiro, ele interage com o replicador e interage com o seu meio, certo? Então vamos continuar. Olha, qualquer dúvida, certo? Vocês falem, porque eu não estou vendo o chat. Você tem que falar aqui no meu ouvido, porque eu não estou vendo o chat. Vamos lá. Agora o pessoal da seleção de grupo. Wilson e Sober também são autores dessa área que tem muita coisa publicada, né? Porque houve realmente ainda está havendo um grande debate, certo? Então, Richard Dawkins, ele tem um posicionamento darwiniano mais ortodoxo. Wilson e Sober, certo?
começaram a argumentar a favor da seleção de grupo, que os interagentes são relevantes, interagentes, ou seja, indivíduos que interagem entre si para a sua sobrevivência e reprodução, que o indivíduo não é isolado. A estrutura da população é importante para caracterizar a unidade de seleção, que as populações se organizam, por isso a estrutura da população, e isso é importante para a sobrevivência e reprodução delas. A aptidão é propriedade. Por exemplo, ali, gritos de alarme, certo? E que grupos são associações locais e temporais. Existem em um lugar e um espaço, e um período de tempo. Então, os indivíduos pertencem ao mesmo grupo por causa de suas interações e não porque estão lado a lado. Então, por conta das suas interações e não porque estão lado a lado. E essas interações têm consequência na evolução. Então, segundo eles, sim, a seleção natural atua em consequência dessas interações. Oi. Pensei que fosse alguma, desculpa, alguma coisa aqui. Eu também tenho que prestar atenção para ver se meu fone de ouvido ficou bom. Sim, agora estou ouvindo. Você pode explicar melhor? Eu não entendi muito bem esse permanecem ao mesmo grupo por causa das suas interações, não por questão de lado a lado. Como assim, lado a lado? Não é porque um grupo, não é porque o que eles falam de grupo, por exemplo, se tiverem lado a lado, se tiverem uma coleção de indivíduos, eu queria ver um exemplo agora, mas uma coleção de indivíduos que não interagem. Pode até ser da mesma espécie. Podem até ser da mesma espécie. Mas, por exemplo, quando a gente pensa agora, está pensando em grupos, está pensando em espécies sociais. Espécies sociais, eles interagem. Sim. Há uma interação. Há um comportamento de um afeta o outro. Então, quando estão lado a lado, o comportamento ou o que um faz não está exercendo influência sobre o outro. Lado a lado, pode dizer que eu estou procurando exemplo em termos de reino animal, mas planta, elas ficam lado a lado e não são e não são, digamos, de um grupo, né? Só fazem parte de uma população de uma floresta, tem aquela planta, ela tem outras formas existe alguma forma de interação, mas digamos assim, o que é interação é o que um indivíduo daquela espécie faz que afeta os outros. Tem que haver, e vice-versa. E ele é afetado pelo que os outros fazem. Eu estou querendo... Porque me vem agora, na cabeça me vem isso, só a populações como animais sociais, como leões, como primatas, né, que cada um, o que um faz afeta o outro, se eles estiverem vivendo em grupo, né? E por isso mesmo, desculpa, mas existe grupos, por exemplo, chimpanzés, que exercem um certo comportamento, e tem grupos diferentes, né, com um comportamento semelhante, pode ser semelhante, mas pode haver alguma variação de comportamento de grupo que favoreça mais um do que o outro. Forma aquelas... Ele não tem espécie de guerra, né, de ataque de grupos rivais que estão competindo pelos mesmos recursos, e alguma variação de comportamento pode favorecer um em relação ao outro. Aí o grupo que tem o comportamento mais favorável à sobrevivência justamente consegue vencer o outro e deixar os seus genes adiante, e o outro entra em extinção, e aquele comportamento, aquela característica não vai adiante, enquanto prevalece aquele. Então isso é uma seleção de grupo, dentro da mesma espécie. Entendi. É uma seleção de grupo dentro da mesma espécie. Então, é uma interação.
tem que haver uma interação em que um afeta o outro. Quando não afeta, é só um agrupamento, só uma coleção. É porque agora não vem exemplo de que está lado a lado. Uma boa parte. Mas vamos lá. Então, falando aí outra referência sobre a seleção de grupo e variação na aptidão entre grupos, esse tipo de exemplo que eu acabei de falar, a variação na aptidão entre os seres do mesmo grupo, quando é seleção de grupo, variação na aptidão entre grupos, um grupo está mais apto à sobrevivência do que o outro. Individual, quando a variação na aptidão entre seres no mesmo grupo, a seleção gênica, a variação da aptidão entre os genes no mesmo organismo, e grupos, o que ele insistia, que grupos com indivíduos altruístas têm maior vantagem do que grupos sem altruístas. Isso dá uma origem, aí uma origem do altruísmo. Uma origem por seleção natural do altruísmo, que o altruísmo aí tem uma interpretação muito diferente da Richard Dawkins, que o altruísmo sim é importante para a sobrevivência do grupo, não é por questão dos argumentos do gene egoísta. Então vamos lá. O que são as abordagens pluralistas? É que a seleção natural pode sim se dar em diversos níveis. Pode ser no nível genético, no gene, pode ser porque os seres vivos têm uma hierarquia organizacional, certo? Tem uma hierarquia organizacional. Genes, organismos, grupos e espécies, como agente da seleção, certo? Isso se tem que evitar, como ela colocou, levar ao relativismo. Tudo pode, tudo vale. Não. Certo? Agora é questão de saber qual, digamos assim, caso a caso. Existe espécie que a seleção no nível de gene e indivíduo acontece com muito mais frequência do que no nível grupal. Isso depende da espécie, de como é que são organizadas as populações dessa espécie, dos indivíduos da espécie. Então, ela fala que existe um pluralismo convencionalista, que é ontologicamente dentro, que esse pluralismo é só uma convenção epistemológica, convenção das explicações teóricas, e o realista, que diz que sim, que existe conduta cooperativa e altruísta, e isso não é só uma questão de convenção, certo? Que vai desde a simbiose ao mutualismo e as formas de vida social, tanto de insetos sociais, quanto de populações de vertebrados sociais e outras, que isso é muito mais comum do que se pensava. A questão de que as espécies, os indivíduos de uma espécie interagem entre si, o que um faz afeta os demais membros daquele grupo, não da espécie, membro do grupo que está próximo, associado a ele. Isso é muito mais comum. E continuando, tá. Opa, eu fui para frente. E ela fala de posturas intermediárias, como o Walters tem um realismo moderado, que há uma escolha entre as representações, aquelas que têm significado empírico, que têm alguma importância, ou que tem a base empírica. Skerr e Gottfried Smith, que fala na evolução da estrutura da população, e
E eles observaram que, a partir de modelos de simulação, modelos matemáticos, que quando se comparou a aptidão média dos indivíduos de uma espécie, de um grupo, e viu qual era a aptidão do grupo, o que aconteceu? Que a equivalência, que a média dos indivíduos é igual à do grupo. Isso reforçando a tese da seleção em grupo, certo? Vamos lá. As críticas agora, finalmente, né, porque finalmente as críticas finais aqui da limitação da explicação individualista, certo? Aí ela fala que há um abuso da dinâmica interna causal em favor do gene. Afinal das contas, os genes são responsáveis por tudo, e não é bem assim. Os genes não são responsáveis por tudo. O reducionismo. Não é bem assim porque, no final das contas, expressão, vamos falar em termos, vamos colocar um exemplo prático, exemplo, que comportamento, a expressão do comportamento é a consequência de uma reação de um indivíduo, de um organismo, etc., até de um grupo, ao que está acontecendo ao ambiente deles. Não existe, por exemplo, sendo simples, vamos colocar, falar não. Olha, não existe gene para medo. Existe gene para medo? Não. Existe gene para comportamento de agressão? Não, não existe gene para isso. Gene é para uma sequência de proteína ou para uma sequência de RNA que vai ter um papel regulatório. RNA, por exemplo, pode ser RNA ribossomal, sequências de DNA que tem alguma informação que vai ser traduzida para o funcionamento daquela célula, certo? E comportamento é uma consequência de muitos, mas muitos genes e da estrutura como um todo. O animal sente medo porque ele vê um predador, por exemplo, e corre. Tem uma descarga de adrenalina. Olha a quantidade de eventos envolvidos. A descarga de epinefrina, adrenalina, aumenta a frequência cardíaca, dilata os vasos sanguíneos, eleva a frequência respiratória, provoca uma sensação de pânico subjetiva no indivíduo, ele sente aquele pavor e reage. A musculatura, digamos, a epinefrina disponibiliza a quebra do glicogênio muscular para liberar, para que a fibra muscular tenha glicose disponível para a ação da fuga. A quantidade de processos biológicos que estão, bioquímicos envolvidos aí, cada um com suas proteínas, com as suas proteínas. Então, não é, né? Comportamento não é resultado de um gene, cada comportamento, de módulo de gene, e sim de um todo, numa interação com um todo. Comportamento é um processo regulatório, que ele vai reagir. E muitas vezes por questão também de aprendizagem, ele pode aprender a reagir à presença daquele predador atacando, ou pode aprender a reagir fugindo, ou pode aprender a reagir, dependendo da situação, gritando para dar um alarme para os outros membros da sua população. Então, isso é uma coisa também de aprendizagem, que depende de um sistema nervoso que permita ele ter processos cognitivos, né? E isso é lógico que é da história evolutiva daquela espécie, o processo de aprendizagem. Então, vamos lá, isso é assunto para outro. Então, a falácia da média, que justamente isso reduz tudo para a média. Há reducionismo,
a gente já colocou, a identificação incorreta de unidade, porque descaracteriza grupos como unidade, é a unidade só, né, a parte do gene é só uma unidade de informação, no final das contas, é como o byte, é como os bits, como unidade de informação, os genes, unidade de informação genética. Por favor, Professor, oi? Uma dúvida. Sim, fala. Será que esses reducionismos, essa questão da gente apenas pensar, por exemplo, que um gene determina determinada condição do corpo, comportamento e tudo mais, seja uma tradição de que a gente, por exemplo, sempre estuda Mendel, e Mendel coloca as coisas como sendo um gene determina tal característica. Então, essa perpetuação dessa mesma explicação de Mendel, que é muito simples, porque foi aquele momento em que ele conseguiu observar essas características. Então, quando isso, por exemplo, eu estou pagando genética hoje em dia, e quando eu vejo a professora explicando, na minha cabeça é como se um gene estivesse resolvendo tudo no organismo, fosse responsável por tudo. Um gene responsável pela cor do cabelo, um gene responsável por isso, mas a gente sabe que há uma interação de vários genes ao mesmo tempo. Então, talvez esteja havendo essa perpetuação do gene como sendo responsável por um gene, acaba tendo esse reducionismo na biologia. Isso sim, é uma consequência ainda, mas Mendel era plausível na época dele, Mendel teve o tempo dele, certo? As características que ele estudou respondem a isso mesmo, certo? Que ele estudou, porque ele não estudou no nível molecular, certo? Que não podia, né? Eram questões também de abordagem metodológica dele, né? Da época dele. E realmente isso, olha, quando surgiu a genética mendeliana, na primeira... Opa, desculpa que eu engasguei um pouquinho. Aí uma questão agora uma questão histórica. Mendel foi redescoberto em 1900. A genética mendeliana acabou sendo estabelecida nessa primeira década, que foi estabelecido como um programa de pesquisa, chamado bem dentro do conceito de Lakatos. Porque aqueles conceitos de Mendel, William Peterson e outros, um grande líder da formação inicial da genética foi o William Peterson. Ele viu que ali tinha um programa de pesquisa bastante promissor, né, que permitiu objetivo de pesquisa, permitiu gerar hipóteses, etc., e fazer trabalhos empíricos bastante promissor. Então, ali é uma abordagem inicial, certo? E procurar gene de cada coisa, dentro da forma mendeliana. Mas você sabe que, como um todo, como eu falei para você, não existe um gene para agressividade. Os próprios psicólogos, os chamados psicólogos evolucionistas, não consideram isso. Não consideram o trabalho, e sim como ação como um todo mesmo. Mas como eu posso falar para vocês que nessa época, então, a partir dos anos 1910 até 1920, tinha muita gente boa nessa área que considerava que existia um gene para tudo. Mas para tudo mesmo, para fenômenos complexos também. Que havia um gene para inteligência, por exemplo. Ou seja, a pessoa era dotada desse gene ou não. Era inteligente ou não era. E isso é muito presente, professor, quando tem aqueles casos que passam em filmes ou séries ou novelas em que tem uma médica que vai desenvolver numa clínica de fertilidade e as pessoas dizem, eu quero que meu filho nasça loiro, de olhos azuis, como se isso fosse uma coisa assim bem fácil de ser feita, né? Como se não houvesse realidade. E não é mesmo. Imagina, loiro, inteligente, alto,
e com um bom se achava que inteligência, traço de caráter mesmo, de caráter, como uma pessoa ser corajosa, isso, aquilo, fosse tudo hereditário. Olha, o que atualmente se considera é que existem traços que podem contribuir para a formação da personalidade de alguém, sim, que são hereditários. Mas o que é hereditário é em termos de conjunto e não de um gene. A pessoa pode ter um temperamento mais explosivo por questão genética, sim, mas isso por causa do conjunto dos genes dela. E que foram favorecidos, né? É um fenômeno complexo, foram favorecidos por causa dos pais, da herança genética que ela trouxe, que fez com que ela tivesse esse traço, esse conjunto de genes que levam a um certo temperamento. Um conjunto de genes que levam a um certo temperamento. Então, a gente também tem um potencial cognitivo elevado que permite a capacidade de aprender a falar, por exemplo, certo? Porque temos um conjunto de genes que permite a capacidade não só cognitiva, mas de articulação aqui. Nós somos capazes de elaborar uma variedade extremamente alta de sons. Isso permite a gente falar e ter línguas, né? Porque tem um potencial biológico para isso. E isso é produto da evolução. Mas é o conjunto. E não, a gente não tem um gene para falar. Pode ter um gene iniciador, regulador lá no desenvolvimento embrionário, e quando esse gene está defeituoso, leva uma pessoa com uma afasia, com algum problema assim. Mas, para que a gente fale, por exemplo, tem que ter um conjunto muito grande. Porque a gente, além de falar, tem que ter é uma interação muito grande de genes, que a coisa não é nada simples, viu? Então, de fato, olha, eu andei lendo sobre, coisa de 2 anos atrás, sobre autismo, certo? E os trabalhos estão dizendo, para começo de história, a quantidade de genes envolvidos no desenvolvimento dos neurônios, da conexão entre um neurônio e o outro, durante a formação embrionária, é muito grande. Que estão envolvidos na regulação da formação entre conexões entre os neurônios. E que está indicando também que haveria influências. São vários genes que não se chega a nenhum consenso. Não existe um gene para autismo, por exemplo. Seria um exemplo. E que também pode estar havendo influências do ambiente durante a formação embrionária. E por questões também epigenéticas, certo? De metilação do DNA, a partir da metilação do DNA da mãe, que está lá no óvulo, né? Ou do pai, o DNA metilado por marcação epigenética pode se passar adiante a partir dos óvulos e dos espermatozoides. E isso, ou seja, não muda a sequência do DNA, não muda, mas ele vai lá em alguns pontos com a metilação. E isso traz consequências na regulação gênica, favorecendo alguns genes em detrimento de outros, certo? Isso é epigenética, né? E no próprio desenvolvimento embrionário com influência ambiental, do que a mãe se expõe, alimentação ou algumas outras coisas, fármacos. Então, eu coloquei aqui que Eva Jablonka e Simona Ginsburg, e eu esqueci de colocar um autor aqui, que é Marion Lamb. Eva Jablonka, Marion Lamb e Simona Ginsburg. Será a aula posterior, uma das últimas, certo? Porque
também se fala na evolução em 4 níveis, que é o gênico, genético, epigenético, comportamental e simbólico. Vamos lá, continuar. Aqui é a bibliografia. Tá? Professor, Oi. eu tenho uma dúvida, eu não sei se o senhor já respondeu, mas eu acho que eu também nem sei se ela também está bem elaborada, mas mesmo assim eu vou perguntar. Seria então o comportamento uma expressão do fenótipo, ou o comportamento seria uma aquisição da vida do organismo? Ou seja, existiria um genótipo, um fenótipo, e comportamento é algo, uma outra variável? A gente pode considerar o comportamento como uma outra variável e não só como uma expressão do fenótipo, porque é uma outra variável, porque o comportamento tem um processo de aprendizagem, que foi da interação desse indivíduo. É lógico que é algo com a consequência do fenótipo dele, certo? Porque a aprendizagem depende, e o comportamento instintivo e o aprendido depende dos potenciais daquele indivíduo, daquela espécie, os potenciais cognitivos dele. Isso é lógico, e isso é do fenótipo dele, potencial cognitivo. Mas, como aquele fenótipo interagiu com o ambiente para permitir que ele aprendesse, é uma outra coisa, né? Já é uma coisa a mais. Certo? A gente pode considerar o comportamento como algo a mais, não é só uma expressão fenotípica, é uma expressão comportamental. Se dá em cima do fenótipo, sim, depende do fenótipo, lógico, do mesmo jeito que o fenótipo depende do genótipo, né? Mas é algo realmente a mais. E isso Eva Jablonka e os colegas dela já enfatizam também, certo? Eu acho que deu para entender, né? Que são níveis, que o comportamento já é um nível um pouco a mais, acima do fenótipo. O comportamento como consequência também. O comportamento não é só fenotípico, certo? Sim, entendi. Certo, tá bom. Então, vamos lá. Vou passar para o... E voltar aqui para cá. Tá, eu vou passar logo para o outro. São 10 e 11. Eu vou pegar direto ou querem um intervalo agora? Vocês querem um intervalo? Espera aí. Direto, tá. Tá agora. Oi. Por favor, eu não sei se eu perdi o ponto. Alguém pode falar alguma coisa? Porque eu saí aqui. Está escutando, professor? Estou. Obrigado. Estou escutando. Vamos aí, Diego. Olha, esse assunto é bem técnico. Eu acho que bem técnico, mas vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui de uma forma mais. Eu quero. Que é a biologia evolutiva do desenvolvimento. É uma nova síntese. E ainda existe, agora, eco-evo-devo. Envolve também o meio ambiente, questões ecológicas, certo? É uma síntese entre a biologia do desenvolvimento, como embrionário, e o desenvolvimento embrionário com a teoria da evolução.
o desenvolvimento embrionário ficou de fora da grande síntese dos anos 40, certo? Eu coloquei 2 capítulos lá no livro, né, que o 7 é a contingência dos padrões de organização biológica, superando a dicotomia entre o pensamento tipológico e populacional. Os autores é Maximiliano Martins Boorques e Luiz Eugênio Andrade. Acho que é espanhol. Espanhol, Maximiliano Martins Boorques é autônomo da Universidade Autônoma Metropolitana, no México, capital do México, e Luiz Eugênio Andrade Pérez, da Universidade Nacional da Colômbia. E o capítulo 10, que é a aproximação epistemológica à biologia evolutiva do desenvolvimento, é de Gustavo Capone, que é da Federal de Santa Catarina. Ele é argentino, nasceu na Argentina, e ele é filósofo, certo? Ele é filósofo do Departamento de Filosofia, Universidade Federal de Santa Catarina. Então, realmente, o capítulo dele aqui tem uma abordagem mais bem mais filosófica, a questão de epistemologia, a questão do conceito, conceituais mesmo. Mas, vamos lá. Vou começar com essa parte aqui, a separação entre o pensamento tipológico e populacional, tá? Que a referência aí mesmo é o próprio Capone, de um trabalho dele de 2005, que os outros autores estão fazendo referência do capítulo 7, certo? Eu já vi o texto lá de artigos do, por exemplo, Charbel Nielsen, fazendo referência a Capone de 2005, né? E esse trabalho foi publicado, se eu não me engano, pela Ciência Estudia, está lá nesse periódico, e ele é um periódico aberto, né, de livre acesso, que a gente pode baixar os PDFs à vontade. Então, baixei com ele. E vários outros, né? Então, os autores da grande síntese consideravam que o Darwin, na origem das espécies, tinha feito uma substituição do pensamento essencialista, dos tipos universais, pelo populacional. Certo? Isso eu já falei para vocês em aula passada, que é uma relação direta entre o conceito de tipo e os arquétipos de Platão, que no conceito de espécie mesmo, como está lá no livro A Origem das Espécies, ele enfatiza o indivíduo, então enfatiza o papel da população para haver a seleção natural, certo? Então, conforme essa argumentação, desculpa, acho que eu me enrolei um pouquinho agora, mas vamos lá. Então, há uma rejeição em Darwin dessas essências, desse tipo, desse arquétipo, tipo platônico, né? E, para o pensamento darwinista, os tipos ou essências não são reais, e sim os indivíduos e suas variações dentro de suas populações. Então, segundo esses autores, há da grande síntese, certo? Se abandona o pensamento
fisiológico da transformação individual para se fazer análise de populações a partir de Darwin. Permitiu genética de populações depois, etc. Mas, segundo Capone, a grande mudança epistemológica de Darwin foi sair de um pensamento transformacional para um variacional. E por isso que fenômenos por isso que o desenvolvimento embrionário, por ser um processo transformacional, ficou de fora da grande síntese. Porque a genética, depois genética e populações, teoria da evolução, conforme a grande síntese, enfatizou os processos de variacionais, e deixou de lado os transformacionais, como é o desenvolvimento embrionário, certo? E levou a ficar de lado. Continue. E deixou de lado o desenvolvimento embrionário. Vai ficar mais claro para vocês já, certo? Então tá. O caráter histórico dos tipos de desenvolvimento embrionário. Você foi nessa apresentação? Espera aí um tempinho. Aqui. Depois eu volto a esse assunto. Eu ouvi um pouquinho da história. As concepções de tipo e mudança em Lamarck e Darwin. Certo? Em Darwin, a teoria da evolução dele, e Lamarck, né, a teoria da evolução dele, a gente sabe que é um processo transformacional, que a espécie se transforma. Do mesmo jeito que o desenvolvimento embriológico é um desenvolvimento transformacional. Ou seja, os indivíduos de uma mesma espécie têm o mesmo processo embriológico. Depois que nasce o processo de crescimento, também segue um certo padrão, com poucas variações entre os indivíduos, mas segue uma programação. E o envelhecimento também. Né? Tudo isso é questão de transformação dos indivíduos dentro de uma mesma espécie. E que não há variação, digamos assim, não há aquela variação entre esses indivíduos. E do mesmo jeito que para Lamarck, a evolução seria uma transformação da espécie de acordo com as necessidades dela, por conta de mudanças. E não seria a seleção de variantes, de indivíduos variantes dentro da mesma espécie. Aí é Darwin, certo? A questão de Darwin em relação a essa unidade de tipo, o tipo para Darwin, certo? Não seria um arquétipo platônico. O tipo de Darwin é o ancestral em comum daquela espécie, que a partir dele, que é o fundador da espécie, outros, foi havendo variações, certo? E todos os herdeiros são variantes desse tipo, certo? E o desenvolvimento embrionário, não coloquei, mas que para Darwin, no desenvolvimento embrionário, certo? O que tem ali não é uma recapitulação no sentido de Haeckel, mas é o aparecimento de fases ancestrais. Quer dizer que, a uma certa altura, um embrião de mamífero aparece ali o indivíduo que foi ali na fase, que foi um ancestral que viveu na água, por exemplo, que aparece ali no embrião, que aquilo ali é
de fato, a forma de vida que já esteve livre um dia, já foi adulta, certo? E para Haeckel, ali seria uma recapitulação da história filogenética, essa ideia de recapitulação da embriogênese como uma recapitulação da história filogenética da espécie. Vai desde o unicelular até o indivíduo completo, como ele é atualmente, certo? E nessa época também, questão do desenvolvimento embrionário, né, no século XIX, e se cria o conceito de Bauplan, ou seja, plano de construção. Literalmente, em alemão seria plano de construção. E o estado filotípico, que os seres... Olha, isso esse conceito foi criado numa época que não se tinha conhecimento de genética, né? Então, vamos lá. Que os seres, certo, tinham um plano de construção para eles, que eles herdavam, tá? Que permitia essa construção embriológica, certo? E que permitia esse morfoespaço, o espaço morfológico. E outro conceito aqui, mas vou colocar em figura, certo? Vou colocar aqui em figura, fica mais claro. Como eu disse para vocês, tem umas coisinhas mais, digamos, técnicas, certo? Essas duas figuras aqui é melhor para dizer sobre esses espaços morfo. Essa epigenética, nessa figura aqui, que é o seguinte, certo? Você já deve ter visto essas figuras, essa aqui em formato de ampulheta, e essas outras aqui, não sei, as outras essas aqui, sim, em que há uma variação a nível unicelular entre espécies diferentes, isso aqui é dentro do mesmo filo, e que há uma convergência durante o desenvolvimento embrionário. Ou seja, os embriões são muito parecidos entre si no começo, e eles começam a se diferenciar um pouco antes do nascimento, que há essa diferenciação, certo? Então, havia muita dificuldade em se explicar essa convergência, mas se considera que essa pouca variação morfológica durante o desenvolvimento embrionário é porque o desenvolvimento embrionário é uma fase muito crítica do desenvolvimento do ser. Muito crítica. Qualquer variação tem muita probabilidade de erro, de não dar certo, de ser um aborto ou de gerar uma monstruosidade inviável. Né? Então, faz parte até do conceito assim, do Bauplan. Por exemplo, todo invertebrado tem uma estrutura corporal, né, que segue um padrão. Esse padrão é determinado durante esse desenvolvimento embrionário, segundo eles, naquela época. Mas tem muita coisa que agora é aplicada em termos de regulação gênica no desenvolvimento embrionário, tá? Esses modelos aqui dessa figura, a figura 4 dessa referência, certo? Esse modelo A é o de Haeckel. O B é o que está aqui ao lado. O de Haeckel ele considerava como era uma recapitulação da história filogenética, então a origem não era diversificada, tem uma coisa só, unicelular.
que não haveria diversificação desse unicelular. Né? No caso de B, da letra B, é esse modelo, e que é uma convergência muito restrita durante o desenvolvimento embrionário, e o C, ele é mais recente. Aqui está. Estado de ovo, né? O filotipo, do filo, né, durante a filogênese, que é uma convergência, mas a convergência, segundo esse C, ela é mais aberta, e pode haver exceção aqui, que é um modelo de Marcos e outro de 2009, é bem mais recente. O Marcos, Anton Marcos, eu tenho um livro dele, e tem um caráter bem histórico dele, porque é um dos defensores da biohermenêutica. E ele, realmente, a linha de pesquisa dele é com desenvolvimento embrionário. Certo? Mas vamos lá. Vamos. Isso aqui são os espaços. Eu coloquei aqui. Essas paisagens, essas descontinuidades das formas do morfo-espaço. É gozado como a gente digita um monte de vezes, etc. Vê as coisas e não percebe errinho aí. Botão S ali, das formas do morfo-espaço. Algumas coisas passam batido mesmo. Quando é a gente que faz a revisão, né? Por isso é bom ter outra pessoa verem para a gente que a gente escreve, etc. Essa descontinuidade das formas no morfo-espaço tem essas representações aqui. Essa e essa aqui. Essa aqui é mais antiga, essa é mais recente. Mas o que é isso? Olha, são modelos visuais a partir de modelos matemáticos, como é essa de baixo aqui, ou essa aqui é mais teórica mesmo, de que a distribuição dos componentes desse morfo-espaço não é uniforme, como é aqui, que a distribuição não pode ser uniforme para que haja o desenvolvimento embrionário. E a gente vai ver que isso foi verificado experimentalmente, que isso aqui, essa primeira aqui, ó, é dos anos de 1930 e 1940, daí da época de Dobzhansky. E essa aqui é um modelo chamado INCA de Stuart Kaufman, certo? É uma representação pictórica, uma representação visual de um modelo matemático, de equações. O que Stuart Kaufman, que é um biólogo evolucionista, trabalhou, ele trabalhou com a aplicação da teoria geral dos sistemas e teoria da complexidade na evolução. E desenvolveu um modelo matemático, certo? E viu o seguinte: esse rosinho aqui, A, é paisagem com um único pico, significaria um sistema sem complexidade. E aqui o B é sistema complexo. Então, isso é só uma representação gráfica do modelo matemático. Resumindo, colocando aqui de forma, porque só a representação gráfica, em que, quando não há complexidade, há uniformidade. E que a complexidade gera um sistema complexo não vai ser uniforme. Obrigatoriamente, ele vai ser distribuição
a distribuição de componentes vai ser desigual. E vamos lá, falando de resultados, mas só para adiantar aqui um resultado que está aqui, o óvulo das fêmeas, né, não tem, a começar do óvulo, não tem uma distribuição uniforme de certos RNAs. Então, na primeira divisão, depois da formação do zigoto, quando se divide em duas células, já uma assimetria. A partir daí, já existe uma assimetria de para onde vai certos RNAs vão para uma célula que já estão formados e outro para outra, fora os componentes que estão ali no citoplasma, certo? Que essa divisão já começa a não ser simétrica desde a primeira divisão celular. Então vamos, que a gente vai, só uma introdução para a gente começar a falar de Evo mesmo, certo? E exemplo. E essa modelo aqui de paisagem epigenética é sobre o desenvolvimento o conceito dos anos 1950, que fala de a que seria uma célula original, ou molécula, ou o que for, e que ao longo da história dela, certo? Então, de como é que ela vai havendo a diferenciação celular, é que ela pode tomar caminhos bem diferentes entre si, e um momento ou outro ela pode até haver algum tipo de transformação, mas essas transformações não permitem que ela volte ao estado original. Isso aqui é uma representação gráfica também, certo? Tem muito mais simbólica do que outra, chamada paisagem epigenética, que aqui fala de... Isso aqui é aplicado à imunologia, a molécula X e os eventos que podem ocorrer, e esse evento pode gerar um antígeno forte, fraco, situação de perigo, ou não antígeno. Mas vamos lá. A Evo-Devo é uma nova teoria da evolução, uma explicação não só da mudança das formas, mas sim da origem dessas formas. Como falei para vocês, a ontogênese tem exigências organizacionais, que são as constrições desenvolvimentais, que impõem uma sequência, uma direção, não só limite à filogênese. Porque o desenvolvimento embrionário de um determinado, digamos assim, de um determinado indivíduo, de uma espécie dentro de um filo, certo? Ele não só vai impõe a direção, certo? Mas impõe restrições e limites à própria filogênese, certo? Então, o próprio desenvolvimento embrionário faz com que os vertebrados tenham um padrão, certo? Porque, como falei para vocês, qualquer errinho ali tem consequências, pode ter consequências desastrosas, dificilmente daria certo. Então, só na fase final é que aparecem as variações. Nas fases finais do desenvolvimento embrionário, que aparecem as variações típicas daquela ordem e depois daquela espécie, que há um controle da ontogenia sobre a filogenia, então, certo? Que as variações vão ocorrer em fases finais do desenvolvimento da ontogenia. E, vamos lá, questão, depois vamos ver a explicação variacional na Evo-Devo. São dois processos de mudança.
desenvolvimentais ou transformacionais, ou tipológicas, que é a ontogênese. O desenvolvimento embrionário e o envelhecimento são processos de mudança transformacionais. E, em segundo caso, as variacionais ou selecionistas ou populacionais. A filogênese dos processos ecológicos, a seleção natural, é um processo de variação de indivíduos dentro da mesma espécie, né? Em que a mudança se dá pela escolha das variações individuais. Então, vamos lá. Isso aqui, causa próxima. Não, isso aqui não precisa não agora para a gente. Tá. Uma referência do Charles Belninho Rani e essa Ana Maria Rocha de Almeida, certo? Fala dos mapas de destino, comparação, que no embrião, logo no estágio cedo, se pode determinar pela localização da célula no embrião qual vai ser o destino, o futuro dessas células. Aqui vai formar pele, essa daqui vai formar sistema nervoso, aqui intestino, sangue, rim, sombito, coração, e aqui uma drosófila. Certo? Aqui é uma drosófila. Tá? Vamos continuar. Mapa do ensino de embrião de Rani, drosófila, primeiro estágio do desenvolvimento. Vamos lá. Fala, continuando em Almeida e Rani 2000 e Elrani 2010, no óvulo, RNAs são distribuídos assimetricamente. Vou falar para vocês. E os estudos em biologia molecular dizem que o que acontece no desenvolvimento embrionário é consequência da regulação gênica e não da variação gênica. E sim, vamos falar de forma diferente. Eles colocaram a analogia da caixa de ferramentas, que alguns genes que regulam o desenvolvimento embrionário funcionam como se fosse uma caixa de ferramentas. A partir de uma caixa de ferramentas, você pode fazer muita coisa. Então, no desenvolvimento embrionário, aqueles genes são usados como se fossem as ferramentas básicas. Então, essas ferramentas não variam. O que varia é o uso dessas ferramentas. A sequência que essas ferramentas são usadas. Então, e são dois tipos de genes, certo? Que são usados nessa caixa de ferramentas. São fatores de transcrição e de sinalização celular. São justamente os genes da comunicação, que geram moléculas de comunicação entre células no desenvolvimento embrionário. Que uma célula joga uma proteína de sinalização celular que estimula outra célula que estimula os fatores de transcrição em outra célula. Certo? Então, exemplo, aí nesse artigo, para quem se interessar, que ele fala detalhadamente, eu não vou falar aqui, certo? Na evolução dos cetáceos, e já envolvendo aí o desenvolvimento embrionário, o papel dele na evolução dos cetáceos. Um exemplo que eles colocam, só um exemplo, foi a perda dos membros traseiros. O que eles colocam é um exemplo que está bastante documentado em termos paleontológicos e termos também genéticos e genética molecular, em que o desenvolvimento embrionário realmente deu pistas de como é que se deu a perda dos membros traseiros, certo? Em que dois genes envolvidos, certo? E que eles não sofreram mutação, e sim o uso deles, certo? Esse SHH, de sinalização celular, e o RAND2, que é um fator de transcrição.
e o papel dele no desenvolvimento do membro traseiro. Então, o que aconteceu durante um processo de desenvolvimento embrionário de um ancestral, a partir de certo momento, houve a falta de ativação do SHH pelo RAND2. Certo? Vamos ver o que tem mais certo. Então, terminando aqui, realmente os detalhes tem que... Eu não coloquei, estão lá no artigo. O que aconteceu foi o seguinte: pelo próprio desenvolvimento embrionário dos cetáceos. Aí, os autores que fazem referência estudaram no caso de golfinhos, uma espécie de golfinho. E isso é comum ao desenvolvimento embrionário de todos os cetáceos. Os membros traseiros começam, sim, a se desenvolver nas fases iniciais, que quando eles deveriam aparecer como qualquer outro mamífero. Começa a haver um desenvolvimento igual a qualquer outro mamífero. Igual a gente, a qualquer outro que tenha membros traseiros. Eles começam a se desenvolver, chega até um certo ponto e para essa ativação do SHH pelo RAND2. Para e esses membros traseiros são reabsorvidos e não o desenvolvimento deles é interrompido naquele ponto e essas células iniciais são reabsorvidas, acabam sendo usadas de outras formas. Professor, oi. Isso lembra o caso no desenvolvimento humano com aquelas interdigitações, né? E chega um momento que a célula entra em apoptose e você perde aquelas interdigitações que formariam a mão do anfíbio, né? A apoptose celular, é aquilo reaproveitado, né? E pronto. Por questão é uma questão só da regulação gênica ali, da regulação do desenvolvimento embrionário, sim, e não de mutação de genes. Não foi mutação de genes. É o uso. Por que isso acabou acontecendo no cetáceo? Segundo eles, é que os indivíduos antepassados dos cetáceos, em que isso aconteceu durante o desenvolvimento embrionário, tiveram vantagem adaptativa. Os que nasceram já sem os membros traseiros, sem resquícios de membros traseiros, porque estavam num ponto que ainda havia resquícios de membros traseiros nos adultos, dos indivíduos mesmo. Aí chegou um ponto que, durante essa regulação do desenvolvimento embrionário, aconteceu esse evento, e os indivíduos que nasceram a partir desse evento tiveram vantagem sobre os outros e transmitiram adiante essa característica no seu descendente dessa regulação do desenvolvimento embrionário dessa forma. Então, foi um evento da regulação embrionária sem necessariamente ser uma mudança do gene, foi do uso do gene, certo? Agora sim, eles dizem o desenvolvimento embrionário, esse caso, você vê que está conciliando com a adaptação, com a seleção natural. Os indivíduos que aconteceram esse evento embrionário tiveram vantagem sobre os que não tiveram, os que desenvolveram membros traseiros. Ou já era resquício nesse ponto, porque foi havendo realmente uma seleção em favor dos indivíduos que tinham um corpo mais hidrodinâmico. Aí chegou ao ponto de acabou não tendo nem mais membro traseiro por uma questão embrionária, certo? E isso ou seja, eles já falam que é uma abordagem da Evo-Devo. Se você considerar o desenvolvimento embrionário junto com a teoria da evolução, que já está muito bem documentada nos cetáceos. Já tem a história todinha deles lá, já bem documentada, certo? Mais alguma dúvida?
porque realmente acho que eu não sou especialista, né, na área de evolução do cetáceos, etc., mas o que nesse artigo deles, eles se focam nos membros traseiros. Eles mesmos dizem que tem uma série de outros de outros traços de fenótipo que são celular, né, ajustado justamente para o padrão de vida que os cetáceos passaram a exercer, né? E que sim, sim, uma outra coisa que esse mesmo artigo fala, como uma parte de conclusão dele, é sobre o uso inadequado da Evo-Devo. Que a Evo-Devo não é incompatível com a seleção natural, com a teoria da evolução, etc., e que não tem nada de... Aí, eu não sei como é que está sendo o uso nesse caso, que a Evo-Devo não tem nada de design inteligente. E disseram que tem gente aí do design inteligente que está usando dados de trabalhos em Evo-Devo para defender o design inteligente. E disse que não, que isso é errado. Que isso aí é errado. Como eu não li trabalho do pessoal da Evo-Devo, eu acho que o Rani deve ter lido, né? Eu sei que ele está bem inteirado nas questões. Mas como eu não li, eu não sei como é que eles estão usando no design inteligente. Mas ele diz que não é só uma integração do desenvolvimento embrionário com a teoria da evolução. Certo? Aqui já estão terminando esses lá da bibliografia. Aí tem dois de Capone, né? Davi Vinci, seu outro, que é o 2005, e El Ambiente Estudio antes de Darwin, Ciência Estudia. Também, todos os dois ciências, ontogenia e filogenia, aqui. Vamos lá. Peraí. Almeida e Elrani, 2010. Esse da Ciência Estudia, e esse último aqui, eu tenho cópia em PDF aqui no meu computador. Aqui. Certo? Vou botar aqui pro... Tudo bom aí, pessoal? Talvez já está terminando, certo? Alguma dúvida? Agora é chance de tirar alguma dúvida, porque eu vou parar a gravação já. Certo? Agora não tem mais necessidade de eu gravar. Para parar a gravação, eu vou... Então, até a próxima aula, né? Eu vou interromper a gravação, mas vou continuar aqui com vocês um tempinho ainda. Interrompendo a gravação.